Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu também estou muito feliz com você. Irmãos, para você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor, em João, no capítulo número 11. A gente vai ler a partir do verso 1. Glória a Deus. Aleluias. João, no capítulo número 11, a partir do verso 1. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Podemos ler? Amém. João 11, a partir do verso 1. Amém. O título na minha Bíblia é A Ressurreição de Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas agora vamos ter com ele. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as lições entre Jesus e Lázaro. Nós acabamos de ler aqui em João, no capítulo 11, a partir do verso 1, uma palavra que é muito conhecida pela igreja, que é a ressurreição de Lázaro. E tem aqui alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando a Bíblia fala a respeito de Lázaro, a palavra do Senhor diz assim, ó: Então as irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Então nós vemos que quando as irmãs de Jesus, as irmãs de Lázaro, vão mandar a notícia até Jesus a respeito da doença de Lázaro, as irmãs de Jesus falam assim: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Qual lição a gente pode aprender com isso? Que não importa o quanto de relacionamento que nós temos com Deus, não importa o quanto de intimidade que nós temos com Jesus, não importa o quanto nós amamos Jesus e o quanto somos por Ele também amados, isso não nos ausenta de passar por dificuldades, problemas e aflições. A Bíblia deixa bem claro: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Por que a Bíblia correlaciona aquele que ama Jesus com aquele que está doente? Para deixar claro para nós que mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente subindo no monte, mesmo a gente dobrando o joelho no chão, mesmo a gente adorando e honrando o Senhor, isso não nos ausenta de passar por dificuldades, problemas, lutas e provas. Porém, irmãos, o que me chama muita atenção é que a Bíblia nos mostra que uma coisa é passar pelo problema com Jesus, e outra coisa é passar pela dificuldade sem Jesus. Se a palavra fala: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente, a palavra também fala que a resposta de Jesus para aquilo é: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus.
Então, se a gente no início entende que não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou um homem e uma mulher de oração, não é porque eu tenho uma vida com Deus que isso vai me impedir de passar por lutas e provas, se a gente entende isso, porque às vezes a gente fica se questionando, às vezes a gente fica se perguntando para Deus: Senhor, eu sou o teu servo, Senhor, eu tenho orado pela madrugada, Senhor, eu tenho sido ativo no teu ministério, e isso está sucedendo comigo, isso está acontecendo com a minha vida. Da mesma forma como a gente pensa isso, aquelas irmãs também pensavam isso. Por que aquelas irmãs também pensavam isso? Porque na hora de mandar um recado, falou assim: Senhor, está enfermo aquele que o Senhor ama. Ou seja, Senhor, tem um justo lá, Glória a Deus. tem um servo de Deus lá, tem alguém que o Senhor ama lá e que está sofrendo, Senhor. Ou seja, da mesma forma como nós pensamos: Senhor, por que eu? Senhor, por que ele? Por que ela? Por que aquela irmã está passando aquela luta? Senhor, porque aquele irmão está passando aquela prova? Senhor, ele te ama e o Senhor ama ele. Jesus, aleluia. Aquelas irmãs também pensavam assim: manda avisar o mestre, manda avisar ele, Aleluia. que a pessoa que ele ama, a pessoa que ama ele está passando por problema, está passando por luta, está passando por prova, manda avisar ele. Isso deixa claro que não é porque a gente serve ao Senhor e tem intimidade com Jesus, não é porque Ele nos ama e nós amamos Ele, que isso vai nos deixar ileso do dia mal. Só que, irmão, existe uma grande diferença entre passar pelo dia mal com Cristo ou sem Cristo. O sol, ele nasce para todos, irmãos, mas a sombra, nós temos a garantia que somente aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente vão encontrar o refrigério para a alma. A Bíblia fala que o sol nasce para todos, para ímpios e para justos, irmãos. Só que a palavra nos mostra que assim que Jesus recebe aquela notícia que Lázaro está morto, Jesus, ele dá uma resposta, e ele fala que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Qual que é a próxima lição que a gente pode tirar disso? A próxima lição que a gente pode tirar disso é: Jesus nunca deixa um justo sem resposta. Jesus nunca deixa um servo sem resposta. Jesus nunca deixa aquele que ama Ele, que é amado por Ele, sem resposta. Lázaro pode até estar enfermo, Lázaro pode até estar no deserto, mas como Ele me ama e eu amo Ele, ainda no deserto eu não vou deixar sem resposta. Ainda no deserto eu não vou deixar sem as minhas palavras. Porque aquela família, aquelas irmãs e aquele próprio homem Lázaro poderiam passar por aquela luta e aquela prova que eles passaram sem o conforto da resposta de Jesus. Mas Jesus mandou uma resposta. A Bíblia fala que os mesmos homens que vieram trazer a notícia também voltaram com a resposta. A gente aprende com isso que o cristão vai passar por luta, mas no meio da luta o crente nunca fica sem resposta. Pode ficar doente, pode passar por luta, pode passar pelo deserto. O servir a Jesus não nos tira do deserto, mas o servir a Jesus nos dá resposta em meio ao deserto. O servir a Jesus não nos deixa ileso da doença, mas o servir a Jesus nos faz receber resposta mesmo estando doente. O servir a Jesus, Paulo e Silas, não livra vocês da cadeia, mas o servir a Jesus não deixa vocês sem resposta dentro da cadeia. E aí a palavra nos mostra que quando chega a resposta a pergunta para Jesus, Jesus logo dá uma réplica, Jesus logo dá uma resposta. E a resposta de Jesus para aquela enfermidade é: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Sabe o que Jesus quer nos falar nessa manhã? Que essa dificuldade que você pensa que é para a morte vai ser apenas um instrumento para Ele ser glorificado através da sua vida. Elas chegaram e mandaram uma notícia para Jesus falando assim: é o fim. É o fim.
E Jesus fala: onde você acha que é o fim, é só um meio para o meu nome ser glorificado. Elas achavam que estava no final, que tinha acabado. Por que você acha que Jesus falou: essa enfermidade não é para a morte? Porque Jesus conhecia o coração de quem trouxe a mensagem para ele. Se Jesus não conhecia o coração de quem trouxe a mensagem, ele ia falar assim: ó, dá uma aspirina, dá um Dorflex, dá uma Novalgina. Ele não fala isso, mas ele fala: não é para a morte. Ou seja, ele sondou o coração de quem trouxe a notícia e falou assim: estão achando que vai morrer, mas eu dou a resposta: não vai. Estão achando que chegou no final, mas manda avisar que não é o final, é só o meio para eu trabalhar. Estão achando que não tem mais saída, mas manda falar que através dessa situação onde não aparece ter saída, eu vou entrar e vou bradar e o meu nome vai ser glorificado nisso. Se no início, irmã Flávia, Deus ele fala que não importa se serve ou não serve a Deus, vai passar pelo deserto, logo depois a gente consegue entender que uma coisa é passar pelo deserto sem Ele, e outra coisa é passar pela prova com Ele. Aleluia! Se não fosse servo de Deus, se não tivesse relacionamento com Jesus, ia ficar naquela cova. Mas como é alguém que eu amo, e como é alguém que me ama, manda dizer para ele: não é para a morte, mas é para a minha glória. Então o que Jesus quer ensinar, através da resposta que ele dá, por aquele problema que levaram para ele, é o meu servo. Então se é o meu servo, não vai morrer, mas o meu nome vai ser glorificado através disso. Sabe o que Jesus está falando? O sofrimento do meu servo tem um propósito. O sofrimento do meu servo tem um motivo. O sofrimento do meu servo tem um porquê. E aí a Bíblia fala, irmão Albino, que Jesus fala assim: não é o fim, é apenas uma situação para o meu nome ser glorificado. Eu não sei a forma que você entrou na igreja nessa manhã, eu não sei a forma como você chegou aqui nessa manhã, mas essa palavra não é para ímpio, essa palavra é para crente. Essa palavra não é para quem está em casa, essa palavra é para quem veio. O Senhor está falando: você talvez está pensando que é o fim, você talvez está pensando que acabou, mas eu estou dizendo: não vai acabar, não é o final, é só o meio pelo qual o meu nome vai ser glorificado. Então o Senhor nessa manhã, Ele está guardando o nosso coração. Nessa manhã, o Senhor está pegando alguém que está com o coração triste, abatido, amuado, oprimido, e está falando para essa pessoa: não é o final, é só o meio para o meu nome ser glorificado. Eles só mandaram, as irmãs só mandaram aquela notícia porque para o coração delas era o fim. Você acha que se elas achassem que tinha saída, elas iam mandar notícia para o mestre? Não. Ixi, dá 3 tapinhas nas costas dele, uma água com açúcar que ele fica bom. Não. No momento da luta e da prova, elas lembraram que tinha alguém que amava ele. Aleluia! O que o Senhor quer falar com você nessa manhã? No momento da tua luta e no momento da tua prova, lembra que tem alguém que te ama. O que acontece com o crente é que o crente fica na luta, o crente fica na prova, o crente fica na adversidade, e o crente esquece que tem alguém que ama ele. Sabe o que acontece? Sabe por que elas mandaram contar a notícia para Jesus? Elas estavam falando assim: ó, vem, volta, aparece, socorre, intervenha. A Bíblia nos mostra que Jesus só foi lá ressuscitar porque primeiro mandaram chamar ele. Sabe o que o Senhor quer falar conosco nessa hora? E sabe o que o Senhor está querendo falar com o teu coração? Enquanto você não me chamar para entrar nesse deserto, eu não vou te tirar de dentro da tumba. Enquanto você não me chamar para te socorrer, eu não vou tirar de você de dentro da cova. Lembra que tem alguém que te ama. Lembra que tem alguém que se lembra. Lembra que tem alguém que se importa. Me chama para entrar nessa batalha. Me chama para entrar nessa luta. Me chama para entrar nesse deserto. Me chama para estar presente também. Se não manda chamar, ele não ia. Se não manda chamar, ele não volta.
Mas como mandaram o mensageiro chamar, ele falou: logo, logo eu estou aí. Glórias a Jesus, aleluia. Glória a Deus. O problema do crente é que o crente quer passar pela luta e pela prova sem o Senhor. Eu não sei que loucura é essa que acontece com a gente. É verdade. Eu não sei que desespero é esse que acontece na gente. Que a gente, sendo o único são na face da terra, a gente fica louco e nécio quando a adversidade e o problema chega na porta. Verdade, sim. Verdade. O único povo são, o único povo santo é o povo que, quando a adversidade bate na porta, é o povo que mais se desespera. Mas a gente tem algo a aprender com essas irmãs. Aleluia. E o que elas fizeram foi: não vamos passar por isso sozinha. Chama ele para passar junto com a gente. Oh, glórias a Deus. E aí a palavra fala que Jesus olha e fala: não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que eu seja glorificado por meio disso. Aleluia. O que o Senhor está querendo falar conosco é: essa mesma situação que a gente acha que vai nos matar, vai ser essa situação onde vai vir o nosso maior testemunho. A pessoa ela pensa assim: meu Deus, que luta que eu estou passando no meu casamento. E Deus fala assim: essa luta não é para colocar um ponto final, mas essa luta é porque eu vou fazer algo tão grande, que é nessa área que vai estar o seu maior testemunho. A pessoa está passando por um problema financeiro muito grande, um problema profissional muito grande. Ela está achando que é o final, ela está achando que acabou. E o Senhor está falando para ela: não é o final. Eu vou trabalhar nessa área para te dar um testemunho, para te dar um depoimento, para o meu nome ser glorificado através dessa circunstância e dessa situação. Para você que acha que é o seu fim e que acabou, Jesus está falando: não terminou. Eu vou usar essa circunstância que está tirando o teu sono e tirando a tua paz. Eu vou operar nessa circunstância, e essa circunstância que você acha que acabou vai ser só um meio para o meu nome ser glorificado na sua vida. E aí a palavra fala que aqueles mensageiros chegam e falam assim: ó, está doente aquele a quem o Senhor ama. Jesus poderia perfeitamente pegar a mala dele, chamar os discípulos e falar: vamos lá resolver. A Bíblia fala que era em torno mais ou menos, o tempo de viagem era em torno de 2 dias. Repita comigo: 2 dias. Chegou uma notícia para Jesus: a pessoa a quem o Senhor ama está doente. E Jesus sabia que da onde ele estava até o local onde estava o problema para ele realizar a cura do doente levavam 2 dias. E aí a Bíblia fala que Jesus, ele não sai na hora para dar a resposta, mas ele fica mais 2 dias onde ele estava. Então olha só, chegou a notícia, daqui lá é 2 dias. Jesus fala: não vou agora, vou ficar mais 2 dias. E aí depois Jesus fala: agora a gente vai. E aí a Bíblia fala que quando Jesus chega, Marta e Maria falam o que para ele? Faz 4 dias que está morto, já está cheirando mal. Se Jesus saísse na hora que chegou a notícia, ele ia chegar e o enfermo ia estar vivo. Glórias a Deus. Chega a notícia, irmão Albino, ele fala: vou esperar mais 2 dias. Deu mais 2 dias, ele sai. 2 dias de viagem, 4. Quando ele chega, o morto está morto há 4 dias e já está cheirando mal. Sabe o que isso nos mostra? Sabe o que isso nos mostra? Que Jesus, ele tem poder para resolver a nossa situação na hora. Mas como o testemunho que ele quer nos dar é grande, ele deixa o que está doente apodrecer. Porque para curar a enfermidade, você vai no médico. Mas para curar a morte, somente o Filho de Deus. Para curar problema de estômago, é o omeprazol. Para curar problema de morte, somente o Filho de Deus. Se Jesus recebe a notícia e vai na hora, Lázaro ia ser só mais um que ele foi curado. Se Jesus recebe a notícia e vai na hora, o testemunho de Lázaro ia ser semelhante ao de leproso, semelhante ao da sogra de Pedro, e aquela obra ia passar talvez desapercebido. Mas Jesus olhou e falou assim: não, doença
Cura de doença eu já tenho no meu currículo. Cura de doença eu já curei leproso, eu já curei a sogra de Pedro, eu já curei todo mundo. Esse aí eu quero fazer uma obra maior e mais poderosa. Esse aí eu poderia ir lá, tocar onde está doendo e ele ficar são, mas esse aí eu vou deixar apodrecer. Esse aí eu vou deixar ficar fedendo, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Esse aí eu vou deixar chegar no final da linha, para o meu nome ser glorificado de uma maneira diferente. Glória a Jesus, aleluia. Deus, aleluia. Sabe por que você pede tanto, clama tanto, Jesus ainda não fez? Porque Jesus vai deixar essa situação piorar. Às vezes o cristão acha, eu vou, irmão Albino, ir para a igreja, eu vou pedir uma oração para o pastor, eu vou mandar no grupo para os irmãos orar, e essa situação vai ficar melhor. Só que Jesus está falando que existem milagres que precisa primeiro ficar pior para ele intervir. Então o que isso nos mostra? Isso nos mostra que Jesus quer te tirar dessa situação, mas talvez ele vai apertar mais um pouco. Jesus, meu casamento está indo de mal a pior. Um exemplo, eu não vou resolver agora, eu vou apertar mais. Senhor, esse problema que eu estou passando é um problema que, meu Deus, eu não sei como resolver. Jesus fala assim, eu tenho poder para resolver agora, mas eu não vou, eu vou deixar apertar mais. Verdade, Deus. Não pensa você que Jesus demorou para ir porque não tinha propósito e nem ensino, não. Ele demorou para ir, deixou o morto feder, por 4 dias ficar podre, para mostrar para nós que alguns milagres ele opera de forma instantânea, na hora, mas outros milagres ele deixa a situação ficar pior. Verdade, Deus. Então o que eu quero compartilhar com você é: saiba que talvez esse problema e dificuldade que você está passando hoje vai piorar. Mas lembre do que ele falou, não é o fim, mas o meu nome vai ser glorificado através disso. O que acontece é que às vezes a gente vem para a igreja, a gente faz uma campanha, a gente clama, a gente grita, a gente fala, agora o socorro vem, agora a solução chega, agora vai vir porque está enfermo, está meio pálidozinho, agora está meio amarelinho, ih pastor, agora está meio verde. Jesus fala, eu vou deixar ficar roxo, eu vou deixar ficar branco, e depois eu vou entrar. Jesus não te chamou para ter um testemunho pequenininho não, irmão. Jesus te chamou para te dar algo grande para você poder contar. Uma coisa, irmã Laura, é a gente falar, Jesus me curou da dor de cabeça. Outra coisa, irmão Albino, é a gente falar, Jesus me ressuscitou dos mortos. Aleluia. Só tem um testemunho forte e impactante quem suporta o processo da situação ficar pior. Da situação ficar pior. E aí sabe o que também chama a minha atenção? Que a Bíblia fala assim, Jesus sabia que se ele saísse dali, em 2 dias ele estava lá, ele ia pegar o Lázaro vivo ainda. Ele fala assim, não, vou deixar apertar um pouquinho mais. Sabe por quê? Que Jesus deixa apertar um pouquinho mais para Lázaro, porque Jesus amava Lázaro. Aleluia. O amor de Deus não faz sentido como o amor que a tua mãe tem por você. O amor que Deus tem por você não faz sentido como o amor que a tua esposa tem por você. Porque a referência de amor que a gente tem é como ele me ama, eu vou abrir a boquinha e ele vai me socorrer. O nosso queridinho pequenininho Bernardo, ele sabe que se ele chorar, rapidinho a mãe dele alimenta ele. A avó pega no colo. Só que a referência bíblica de amor é: como eu amei a humanidade, eu vou matar o meu filho. A referência de Deus de amor é: como eu amo Lázaro, eu vou deixar ele apodrecer. Meu Deus. Por que você acha que a Bíblia fala, aquele que você ama? E ele falou assim, aquele que eu amo, às vezes eu deixo apodrecer. Eita.
Porque a gente tem que entender a perspectiva do amor de Deus. A gente tem que entender a forma como Deus trabalha. Às vezes a gente acha, como eu sou amado por Deus, Ele vai passar um paninho para mim. Ele fala, por eu te amar, eu não vou passar pano. Um dos homens, irmãos, mais usado no ensino, mais usado na doutrina, que foi o apóstolo Paulo. Ele fala, por 3 vezes pedi ao Senhor que arrancasse esse espinho da minha carne, e o Senhor falou, vai ficar, porque a minha graça te basta, Paulo. O que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã é que Ele não quer que nós sejamos mais crente mimado, que acha que por servir a Ele, por Ele amar, as coisas vão bem. Não. A gente tem que crescer na maturidade dos discípulos e saber que Pedro, aquele que amava Jesus e Jesus amava, foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão, que era um homem que se converteu, servia a Deus. Pensa você que ele com 80 aninhos de idade morreu como um passarinho na cama dele? Estevão foi apedrejado. Só que a palavra fala que enquanto ele estava sendo apedrejado, os olhos dele viram ao Senhor. Ah, Senhor, mas Lázaro te ama. Você também não tem noção do quanto que eu amo esse tal de Lázaro. E aí, vamos lá resolver agora? Deixar apodrecer. Às vezes a maior bênção que Deus pode fazer por você não é resolver essa situação agora, mas é deixar feder. Às vezes a forma de Deus operar e trabalhar ao teu favor não é trazendo o alívio, mas é deixar a doença matar. Às vezes a forma de Deus te socorrer não é colocar um azeite na tua ferida, mas é ir lá e abrir mais. O Senhor quer nos mostrar que às vezes para Ele te curar, Ele tem que piorar a sua situação. O Senhor quer dizer que às vezes para Ele trazer a saúde e a restauração de volta, às vezes aquele que estava doentinho vai ter que apodrecer, vai ter que morrer. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dar 2 recados. O primeiro recado é, não vai te matar, mas vai ser para a glória de Deus. E o segundo recado é, vai ficar mais difícil. 2 recados nessa manhã. O primeiro recado é, não vai te matar, mas vai ser para a minha glória. Eu vou dar um escape, eu vou dar uma saída, eu vou operar, eu vou agir, eu vou ressuscitar, eu vou abrir porta onde não há porta, janela onde não há janela, caminho onde não há caminho. Primeiro recado é esse: eu vou operar, eu vou trazer solução. Mas o segundo recado é, vai ficar pior. Sabe o que vai acontecer nos próximos dias? Esse problema vai começar a doer mais. Sabe o que vai acontecer nos próximos dias? A ferida vai ficar mais aberta. Sabe o que vai acontecer nos próximos dias? Você pensava que nessa semana Deus ia mandar uma notícia boa, e Deus vai mandar uma notícia ruim. Sabe o que vai acontecer nos próximos dias? Você vai achar que os sintomas vão melhorar, e os sintomas vão ficar pior. Só que eu quero que você olhe para os sintomas piorando e lembre que Deus só ressuscitou Lázaro porque primeiro ele apodreceu. Deus nos dá 2 palavras nessa manhã. A primeira é, fica tranquilo porque eu vou trabalhar. E a segunda é, fica ligado porque vai ficar mais difícil. Então nessa manhã, eu sou boca de Deus para ser refrigério na tua vida, para falar, calma que eu vou dar um jeito. Mas eu também sou boca de Deus para te falar, nos próximos dias vai piorar. E aí você vai se apegar em qual das 2 promessas? Você vai se apegar em qual dos 2 recados? Você vai se apegar no primeiro recado, que é vai dar certo, ou no que vai piorar? Deus está falando nessa manhã que Ele vai fazer um milagre que, meu Deus do céu, você vai ter um testemunho tão grande, você vai ter que dar um culto de ação de graça. Aleluias. Porém, irmão Albino, até esse culto acontecer, Deus está falando, irmã Flávia, você vai dar um culto de ação de graça, mas até esse culto acontecer.
está falando com o presbítero Douglas, você vai dar um culto de ação de graça, mas até em segunda acontecer. Meu Deus. Mas quando acontecer, Oh, aleluia. Aleluia a Deus. mas quando acontecer, Oh, aleluia. não vai ser um culto que você vai contar que ele operou uma dorzinha de cabeça. Não vai ser um culto de ação de graça que você falou assim, eu estava com um probleminha no estômago meio doentinho. Não. Vai ser um culto de ação de graça, você vai falar assim, eu estava morto, mas ele me pôs de pé. Aleluia. Estava no fim da linha, apodrecido, e ele foi lá e me resgatou. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe o que acontece? Às vezes a gente olha para a história de Jesus ressuscita Lázaro e a gente maquia essa história e só pega os pontos positivos e bons. Só que hoje o Senhor quer nos dar uma perspectiva diferente do milagre da ressurreição. Aleluia. Às vezes a gente olha esse texto e fala assim, Deus ressuscitou Lázaro, e a gente não lembra que antes de Deus ressuscitar Lázaro, Jesus matou Lázaro. Deus pôs Lázaro de pé e falou, vem para fora, mas antes deixa o bichinho comer a perna, deixa o bichinho comer o joelho, deixa o bichinho comer o intestininho dele, deixa ele morrer, deixa passar o primeiro dia, o segundo, o terceiro, deixa ficar com o cheirinho ruim, que depois eu vou entrar. Nessa semana vai apertar mais, nesse mês vai apertar mais. Anota isso, porque várias coisas que são liberadas aqui entra por um ouvido e passa pelo outro, e você não lembra do que foi falado. Mas tem muita coisa que foi falado aqui e se cumpriu. Deus está falando, vai ficar pior, vai ficar difícil, mas quando você achar que não tiver mais linha, eu vou trabalhar. Então você vai sair daqui preparado, que nos próximos dias pode ficar mais pesado, mas a cada vez que você vê que está ficando mais pesado, que você se lembre, Ele falou que não é para a morte, mas é para a glória. E cada vez que você sair daqui fique mais difícil, você lembre que não é para a morte, mas é para a glória. Para quem está orando para um parente se converter, nos próximos dias ele vai ficar cada vez mais ímpio. Para quem está orando para ser curado de algo, Deus vai falar, nos próximos dias vai doer mais. Só que eu quero ver até onde vai a sua fé. Se você vai se agarrar na minha promessa que eu estou te dando, que não vai ser o final, mas que vai ser só o meio para o meu nome ser glorificado, ou se você vai sucumbir no meio do problema. Glória a Deus. Gente, se Ele falou que o final já está garantido, vamos parar de se preocupar com o processo. Se Ele falou, ó, o final qual que é? Não é morte, o final é a minha glória. Então deixa doer, irmão amigo. Deixa o tempo fechar, irmã Flávia. Deixa falar, irmã Rosângela. Deixa o mundo cooperar contra, porque Ele já falou como vai ser o final. Sabe o que o Senhor está falando? Olha para o final, olha para o que eu falei, não olha para a momentânea tribulação. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. A Bíblia fala um pouco mais para frente que Jesus chega para os discípulos que estão com ele e fala assim, ó, o nosso amigo Lázaro adormeceu. O nosso amigo Lázaro adormeceu. Aí o discípulo fala assim, se ele adormeceu, vai ficar bem. Ixi, é um soninho que ele tem, que ele pegou lá. Ixi, rapidinho ele fica bom, fica de pé, fica saudável de novo. Aí Jesus chacoalha eles e fala assim, ó, ele morreu, mas ele vai viver. Sabe o que isso significa? Que o que a gente denomina como morte, Jesus denomina como sono. A perspectiva de problema que a gente tem
é diferente da perspectiva de problema que Jesus tem. Enquanto nós olhamos para o problema, para a aflição, para o deserto e para a prova, a gente fala assim, ó, isso aqui é morte. Sabe como que Jesus denomina a morte na linguagem dele, no intelecto dele? Sono. Eita Deus. Porque da mesma forma como nós somos capazes de despertar a pessoa que está do nosso lado para acordar, Jesus, nessa mesma dificuldade, Meu Deus. também é capaz de tocar numa pessoa que está morta e fazer viva. Glória. Por que Jesus Aleluia. dá o nome de algo tão simples de ser resolvido para a morte? Porque para Jesus a morte é algo simples de ser resolvido. É verdade. Então a gente tem duas perspectivas a partir de hoje de olhar para o problema: ou na perspectiva humana e dá o nome de morte, ou na perspectiva de Jesus e dá o nome de sono. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Uma coisa é a gente caminhar com o fardo de que a gente tem que resolver um problema de morte, e outra coisa é a gente caminhar com o fardo de ter que resolver um problema de sono. Jesus está nos falando: o que vocês acham que é morte, para mim é um simples sono. Glória a Deus. Ou seja, quando a pessoa está dormindo, você dá 2 tapinhas nela. Ai, que susto! O que é que você quer? E acordou. Jesus está falando: para mim, para resolver um problema de morte, eu não preciso nem tocar na pessoa, eu só chamo. Glória. Aleluia. Lázaro vem para fora. Aleluia. O morto vem. Maravilha, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha só que maluco isso. A Bíblia fala o seguinte: que Jesus deixa o morto apodrecer há 2 dias, fica lá parado, depois ele fala: agora a gente vai. O tempo de viagem são mais 2, completando 4 dias. Só que Jesus, lá, a 4 dias de distância, já fala para os discípulos: vamos. Há 2 dias do morto já fedendo, Jesus fala: vamos. Só que quando a gente olha lá do outro lado, na outra perspectiva, a gente tem Marta, Maria e as pessoas que amavam a Lázaro em luto. O que isso significa? Você só ainda não enxergou, mas a resposta já saiu. Imagina a perspectiva de Marta e Maria. O irmão doente manda notícia, Jesus dá uma resposta lá, mas não vem. O irmão fica mal, morre. Passa 2 dias da morte do irmão. Cadê o Senhor? Cadê a resposta? Cadê a provisão? Elas não estavam enxergando o milagre que já estava a caminho. O que a gente pode aprender com isso? Enquanto elas estavam naquele deserto, e a cada dia do deserto ficando pior, Jesus já estava trazendo a solução. Enquanto elas estavam naquele deserto, passando a luta, a prova e o luto, Jesus já tinha começado a embarcar com os discípulos, já estava trazendo a vitória deles. Sabe o que a gente pode aprender com isso? A sua situação momentânea pode te mostrar que é o final, mas a resposta já está a caminho. Aquela circunstância que você está passando, você pode estar enxergando e falar assim: meu Deus, é o fim. Mas se lembre que enquanto ali naquela cidade elas estavam enxergando o fim, o mestre já estava a caminho, a caminho, a caminho. Só que eu me lembro do que aconteceu com Daniel. A Bíblia fala que Daniel, ele está orando, e daqui a pouco Daniel é surpreendido por um anjo. O anjo chega para Daniel e fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você colocou o seu coração para entender e ser fiel ao seu Deus, já saíram a seu respeito palavras, e eu vim por essas palavras. Maravilha, aleluia. Porém, o príncipe da Pérsia lutou comigo por muitos dias. Sabe o que o anjo está falando para Daniel?
desde o primeiro dia que você dobrou o joelho para orar, a resposta já veio. Aleluia. Porém, entre o decreto ser liberado e o anjo bater na tua porta, existe algo chamado espera. Assim como foi em Daniel, que desde o primeiro dia que ele dobrou o joelho, a Bíblia fala pela sua palavra lá no primeiro dia, eu estou aqui hoje. Ou seja, já foi despachado a seu respeito lá no céu, só ainda não foi desembarcado na terra. Aleluia. O que a gente pode aprender trazendo para a história de Lázaro, Marta e Maria? Já tinha sido despachado a respeito de Lázaro o decreto de vitória. Ainda que elas não estivessem enxergando, Deus já tinha despachado o decreto da ressurreição, mas elas somente ainda não tinham recebido aquilo, porque Jesus ainda estava a caminho. Glória a Deus, aleluia. Então o que a gente pode aprender? Você não está enxergando, mas no mundo espiritual já está tendo movimentação. Você não está vendo, mas no mundo espiritual já está tendo um trabalhar. A Bíblia fala que Daniel dobra o joelho para orar, já sai a resposta na hora. E o anjo já está vindo, mas o anjo enfrenta a luta, o anjo guerreia, o anjo tem que voltar para pedir ajuda. Só que sabe o que mais me chama a atenção? O Deus que deu o decreto da vitória e decretou qual vai ser o final, não está nem aí de como vai ser o meio. Glória a Deus. Eu já liberei o decreto, eu já liberei o anjo para ir lá, eu já liberei o anjo para ir lá. O que está acontecendo? O anjo está enroscado? Volta então. Vai você e ele lá, mas vai. Vai, porque a resposta que eu liberei, que saiu da minha boca, é uma resposta positiva a respeito dele. Então não importa o quanto demora, não importa o quanto doloroso é o processo, eu já dei a resposta final. Na situação de Marta e Maria, Jesus está falando assim: não importa, gente, não importa. Não importa se morreu a 2, se está fedendo a 4. Eu não falei que ele vai para a morte? Espera que eu estou chegando. Aleluia. Glórias a Deus. E aí, irmãos, a palavra fala Glórias a Deus. que Jesus está vindo no caminho. Jesus está vindo no caminho. A Bíblia fala que Marta vai ao encontro de Jesus. Jesus está chegando. O morto está morto há 4 dias. E Marta vai encontrar com Jesus no meio do caminho. Aí a Bíblia fala que Marta chega de frente para Jesus e fala assim: ó, se você tivesse chegado antes, ele ia estar vivo. Um pouquinho mais para frente, vem Maria, olha para Jesus e fala: se você tivesse chegado antes, ele estava vivo. Sabe o que elas estão falando para Jesus? O Senhor chegou atrasado. O Senhor chegou atrasado. Às vezes acontece isso com o cristão. Às vezes acontece isso com o servo de Deus, que quando vê o milagre na porta, não consegue contemplar o milagre chegou. Mas olha para o milagre e fala: o milagre chegou atrasado. Elas pediram uma resposta. Jesus está chegando com a resposta e com o milagre. E elas conseguem olhar para a resposta que elas pediram e para o milagre chegando e fala assim: ó, chegou atrasado. O povo ficou 40 anos no deserto. O povo ficou 4 dias, 4 anos, não, 40 anos no deserto. O povo chegou em frente à terra prometida e falou: tem gigante. Sabe o que a gente consegue aprender com isso? Que Marta e Maria pediram uma resposta. Marta e Maria queriam um milagre. Só que como o milagre não chegou e a resposta não chegou no tempo que elas achavam que ia chegar, quando o milagre chega, elas falam assim: ó, chegou atrasado. E às vezes o cristão olha para Jesus e fala assim: ó, nossa, se o Senhor tivesse chegado antes, hein? Se o Senhor tivesse chegado antes. Ou seja, é uma serva de Deus, é uma mulher do Senhor. Jesus entrava na casa delas. Uma estava toda atrapalhada lá, lavando louça, fazendo comida, mas a outra estava sentada, aprendendo. E as duas olharam para Jesus e falaram assim: chegou atrasado, hein? Chegou atrasado.
Meu Deus. E às vezes você está olhando para a sua situação, para o problema que você está enfrentando, e você está olhando para esse problema e está falando assim: Senhor, se o Senhor tivesse operado há 10 anos atrás, Senhor, se o Senhor tivesse intervido há 15 dias atrás, Senhor, se o Senhor tivesse feito um milagre naquele dia que eu estava na igreja, fechando a minha campanha, mas como o Senhor não fez, eu não recebi o meu milagre, não recebi a minha vitória, o Senhor chegou atrasado. E Jesus chega e fala assim, ó, não falou com essas palavras, mas a atitude dele deixou bem claro para ela assim: eu cheguei atrasado, eu estava cronometrando o tempo para deixar ele morrer. Eita, meu Deus! Jesus chega para Jesus, ó, vai morrer. Jesus fala: daqui lá é 2 dias, vamos deixar morrer. Então a gente primeiro deixa morrer, depois mais 2 dias para chegar lá, vai dar 4. Ô discípulos, ó, tá na hora, vamos lá, que ele está dormindo, a gente vai ressuscitar. Mas se ele está dormindo, não, ele está morto, mas nós vamos ressuscitar. E ele chega, e quando ele chega, vem 2 irmãs e fala assim: você chegou atrasado. Cheguei atrasado. Cheguei atrasado. Eu cronometrei para dar tempo de morrer. Eu cronometrei para dar tempo de chegar. E você tem a audácia de falar que eu cheguei atrasado. Eu estou chegando na hora exata. Eu estou chegando na hora certa para fazer o milagre, para operar o milagre. Oh, por favor, não fale isso para mim que eu cheguei atrasado, não, filho. Fale isso. Eu não já falei para você que se creres verás a glória de Deus? Então isso nos mostra que às vezes a gente olha para a situação e fala assim: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus chegou atrasado. Só que quando a gente olha que Jesus cronometrou o tempo exato, a gente vê que ele não chegou atrasado, mas ele chegou na hora certa. Vamos trazer para a sua vida esse problema que você está fazendo. Você pode estar pensando assim: Senhor, o Senhor não chegou ainda, o Senhor não abriu a porta ainda, o Senhor não operou ainda, e eu creio que o Senhor se atrasou. Jesus está falando: eu não cheguei ainda, e eu não abri a porta ainda. Não é porque eu atrasei, é porque ainda não chegou a hora. Glória a Deus. E é quando Jesus chega, quando Jesus chega, aquelas mulheres que deviam estar, chegou o milagre, Marcela, chegou o milagre. Chama sua mãe, chama minha mãe, chama o Marcos, porque o milagre chegou. Liga para os irmãos da igreja e fala que o milagre chegou. Aleluia! Não. Puxa vida. Se tivesse chegado antes, hein, ele ia estar vivo. Sabe o que o Senhor está nos alertando também? O Senhor também está nos alertando nessa manhã que vai demorar talvez um pouquinho, mas vai chegar na hora certa. Mas toma cuidado para quando o milagre está chegando, ao invés de você cantar e dar glória e falar chegou, você falar assim: chegou atrasado. Tem muito crente que quando Jesus bota o pé na cidade para trazer a vitória, você fala: chegou atrasado. Isso significa que na hora de dar glória, o crente ainda está questionando. Meu Deus, O crente ficou 2 dias esperando a resposta. O irmão morreu. O crente espera mais 2 dias, dá 4. O irmão está morto. A resposta que o crente queria antes do irmão chegar no estado final está chegando. A pessoa que ele esperava para vir resolver o assunto está chegando. E quando a pessoa chega e bate na porta, o crente, ao invés de dar glória a Deus, fala assim: você chegou atrasado. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? Isso nos mostra que às vezes a gente está orando por algo,
clamando por algo, chamando a atenção de Jesus para algo, só porque não chega no momento que a gente quer, a gente acha que ele chegou atrasado. Verdade. E aí quando ele chega com a vitória, ao invés de a gente falar assim, ó, eu já recebi, Senhor, eu creio. O quê? Irmão, o Senhor não quer que a gente tenha a fé dessa Maria aqui, mas da Maria que era a mãe dele. Porque essa Maria aqui, quando chegou, falou, você chegou atrasado. Mas a Maria que era a mãe dele, falou assim, ó, eu não sei como ele vai fazer, mas o que ele der de direção, vocês fazem. Aleluia. Ah, mas acabou o vinho. O que vocês têm aí? O que ele falar para fazer, vocês fazem. Ou seja, enquanto a Maria daqui olhou para ele e falou assim, você chegou atrasado, a Maria lá do casamento falou assim, ó, pode parecer que está tudo um caos, mas tem alguém aqui que pode resolver tudo. Aleluia. Se essa Maria tivesse a fé da outra Maria, ela ia falar assim, ó, chegou aquele que vai resolver. Mas não. A gente é como essa Maria que fala assim, chegou atrasado, quando ele chegou para resolver o problema. Verdade, Deus. E aí, irmãos, a Bíblia fala que Jesus olha para aquela mulher que achou que ele chegou atrasado e fala assim, ó, ele vai ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Irmão Albino, vamos fazer uma alusão aqui. A pessoa está morta, precisa de um milagre de vida. Chega Jesus e fala assim, ele vai ressuscitar. Sabe o que ela falou para ele? Ah, eu sei. Ele vai ressuscitar no último dia. Porque eu estudei na palavra. É crente cheio de letra, mas vazio de fé. Meu Deus. Porque quando ele chegou e falou assim, ele vai ressuscitar, ela recitou a Bíblia para ele. Eu sei, vai ser no último dia. Ele fala, não, mulher. Não, mulher. Aleluia. Glória a Deus. Só que sabe que, nossa, brilhou os meus olhos. Ela fala assim para ele, Aleluia. se você chegasse antes, ele estava vivo. Ele fala assim, ó, ele vai ressuscitar. Ela pega a Bíblia e recita a Bíblia para ele. Fala assim, eu sei que é o crente tendo Jesus na frente dele, usando a palavra para não ter fé. Às vezes o crente ele usa a palavra para não ter fé. Meu Deus. Quando Jesus falou assim, ó, seja feita a sua vontade e não a minha, ele não ausentou da Bíblia o tudo que pedir em oração, crendo recebereis. Porque aí o cristão ele fica assim, ó, tudo que pedir em oração, crendo recebereis, seja feita a sua vontade e não a minha. Então o crente ele já ora na má vontade, porque ele sabe que o que ele está pedindo, por ele não ter fé, ele pode não receber, e aí ele vai colocar na conta de Deus. Aí Deus fala, não é na minha conta não, é na tua conta que você não tem fé suficiente. E aí olha aqui para mim, Jesus fala, eu vou fazer um milagre. E ela está retrucando com ele, gente. Se ele falou que vai fazer um milagre, só vamos. Aí Jesus falando, eu vou fazer, Flávia. E a gente assim, ó, ah não, ele fala, pega na palavra. Se agarra na palavra. Aleluia. Se agarra na promessa, vambora. Verdade, aleluia. Vai fazer, então vambora. Ah, mas tá fedendo, tô nem aí que tá fedendo. Eu vi ele expulsar demônio, eu vi ele curar enfermo, eu vi ele curar lepra, eu vi ele curar sogra de Pedro, eu vi ele fazer tudo, gente. Agora é a minha vez. Aleluia. Eu vi ele fazer na vida de todo mundo, agora eu tenho que fazer na minha vida. Aleluia. Só que na hora que ele chega para fazer na sua vida, você fala assim, vai ser no último dia, né? Ele fala assim, não, vai ser hoje. Vai ser hoje. Aleluia. E olha só que profundo isso aqui, igreja. Ele fala, vai ressuscitar. E aí Marta fala assim para ele, eu sei, Senhor. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, ela falou assim, eu sei que isso pode acontecer, mas é daqui, sei lá, quanto tempo essa palavra foi escriturada? E ele ainda não voltou. Ou seja, ela olhou para Jesus e falou assim, ó, eu sei que isso pode levar anos e anos para acontecer. E aí Jesus olha para ela e fala assim, o que para você de forma terrena pode levar anos e anos para acontecer, eu sou capaz de fazer hoje. Aleluia.
Aquela mulher olha para Jesus meio sem fé e fala assim, ó, eu creio que esse milagre vai acontecer, mas daqui anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos na sua volta, ele fala para ela, não vai ser hoje. Maravilha. O que a gente consegue aprender com isso é, o que para nós, de forma terrena, leva anos e anos para acontecer, para ele, de forma espiritual, ele pode resolver hoje. Aleluia. Então o seu problema, que é no caso dela, que é ressurreição, lá na frente, daqui anos e anos ele resolve. Ele está falando para ela, não, esse problema que levaria anos para ser resolvido, eu resolvo hoje. Aleluia. Quando a gente troca a perspectiva e olha na perspectiva de Deus, a gente vê que o tempo para ele não é nada. Eu não cheguei atrasado, eu cheguei na hora certa. E por quê? Porque o que você leva no teu braço anos para construir, eu faço hoje. Aleluia. Então se ele pode fazer hoje o que você levaria anos e anos para construir com a sua carne, por que você está tendo tanta pressa e achando que ele está atrasado? E por fim, irmão, para a gente chegar no final da mensagem, a Bíblia fala que a segunda irmã, quando vê ele, chega diante dos pés dele e chora. A segunda irmã chega diante dos pés dele e chora. E a Bíblia fala que quando ele olha o choro daquela mulher, o espírito dele chacoalha. Meu Deus. E ele fala assim, ó, onde é que vocês botaram ele? Eu imagino, irmão, com todo respeito, Jesus com sangue no olho, assim, sabe? Jesus chegando para querer operar o milagre, mas quando ele vê o choro da serva dele, ele fala assim, não, peraí. Eu imagino, na minha falta de fé, ele dobrando a manga e falando assim, ó, cadê ele que eu vou fazer o milagre? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? A Bíblia fala que quando ela chora, ele muda a temperatura dele. Jesus está vindo numa temperatura. O que vai acontecer? O ressuscitado em homem. Só que quando a serva dele chora, a temperatura dele muda. A Bíblia fala, e ele se agitou no seu espírito e ficou perturbado. Meu Deus. Ou seja, quando uma mulher de Deus chora diante de Jesus, quando um homem de Deus chora diante de Jesus, Jesus ele fica agitado e ele se perturba para resolver o problema. Graças a Deus. Graças a Deus. Então o que o Senhor quer falar para nós nessa manhã é: gaste tempo pranteando no meu pé, Aleluia. gaste tempo derramando lágrimas diante de mim. Aleluia. Porque quando eu vejo uma serva de Deus e um servo de Deus chorando, eu fico incomodado para resolver o problema. Maravilha. Aleluia. Aquela irmã tinha um problema para resolver. Quando viu Jesus, ela chorou. E a Bíblia fala que quando Jesus olha o choro dela, ele se perturba e ele se agita. Então isso significa que ainda que você não enxergue, quando você derrama uma lágrima diante de Jesus, ele fala assim, não é possível, tem que resolver isso. Ela chegou chorando, ele... Onde vocês botaram ele? Tá vendo, ó? Ele fica agitado, ele fica perturbado. Onde vocês botaram ele? Onde vocês botaram ele? Cadê? Ou seja, o choro dela acelerou o processo de ação dele. Aleluia. Ele chegou, mas ele poderia levar ali não sei quantas horas. E me conta a história, como é que foi. Mas quando ele viu o choro, ele ó... Cadê? Glórias a Deus. Isso significa que as nossas lágrimas aceleram o processo da nossa bênção. Aleluia. E quando a gente chora diante de Deus, ele fica perturbado, ele fica agitado. A Bíblia fala, ele viu ela chorar e falou assim, meu, cadê ele? Ele ficou agitado e perturbado, dos amigos. O seu choro incomoda Jesus e faz ele acelerar o processo para te ajudar. Glórias ao Senhor. Aleluia. E por fim, irmãos, por fim, Jesus chega diante daquela pedra. E diante daquela pedra que estava cobrindo aquela tumba, antes dele falar, Lázaro, vem para fora, ele ora. Jesus poderia perfeitamente chegar diante daquela pedra e falar assim, ó, pode tirar, Lázaro, vem para fora. Mas Jesus chega diante da pedra. Maravilha. Aleluia. E ele ora. Sabe o que isso significa? Que a pedra só vai ser tirada da nossa vida e o morto só vai vir para fora
quando a gente desenvolver na vida a primícia da oração. Aleluia. Jesus, ele tinha todo o poder. Jesus tinha toda a autoridade no céu, debaixo do céu, todo lugar, na terra. Mas antes dele executar, vivenciar e contemplar com os olhos dele aquele milagre, ele orou. E nós queremos viver milagres sem orar. Nós queremos que a pedra seja revolta sem orar. E talvez a última lição aqui dessa mensagem é: antes do milagre acontecer, é necessário oração. Jesus passa por todo esse processo de esperar ficar mais tarde, de esperar o morto morrer, de conversar, a mulher chora, ele se agita. Só que antes dele dar a cartada final e operar um milagre e falar: Lázaro, vem para fora, ele ora. A gente pode aprender que não existe operação e atuação de milagre da parte de Deus enquanto não houver a primícia da oração. Jesus, sendo filho e tendo o poder, primeiro subjugou-se à oração para depois o milagre ser realizado. Então o cristão, o servo de Deus, para viver milagres, para receber ajuda, tem que desenvolver uma vida de oração. Você percebe que até para Jesus a oração não foi o último recurso, mas foi o primeiro? Jesus, diante daquele problema que ele tinha que resolver, daquele milagre que ele tinha que operar, a Bíblia não fala que ele falou assim: ó, empurra aí a pedra e vamos ver se ele vem. Aí os caras empurram, não vem. Joga uma água gelada no rosto dele, vê se ele acorda. Joga, não. Jesus não fez muitas ações para depois ele orar. Ele falou assim: ó, acho que como a gente fez tudo, vamos orar agora, ver se vem. Não. Jesus, quando chega diante do problema para resolver, a primeira coisa que ele faz é ele ora. E aí o milagre acontece. Para eu fechar, às vezes o cristão, ele quer primeiro esgotar todas as oportunidades do braço, para depois ir para a oração. E Jesus fala: não é assim que faz. É primeiro você ora. Porque quando você ora, você não vai precisar tentar e nem testar nenhuma outra possibilidade. Maravilha! Porque a oração já é suficiente, amém? É verdade. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.